Então, um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Advocacia Rude Melo Miller, também conhecida carinhosamente como RMM. Agradeço a todos pelo tempo e atenção, bens cada vez mais preciosos nos dias de hoje, e pelo que esperamos que a próxima hora seja bem produtiva e proveitosa. Para os que não me conhecem, eu me chamo Juarez, sou um dos coordenadores da área trabalhista e conto aqui com a presença das minhas colegas Carolina e Maíra para tratar de um tema que se tornou recorrente durante a pandemia, que é o teletrabalho, também conhecido aí como home office. Uma modalidade de trabalho que passou a ser adotada em larga escala em resposta às medidas de isolamento social, mas que vai continuar fortemente presente mesmo no pós-pandemia. Porém, nós vamos abordar esse tema num contexto um pouco mais específico, que é o da segurança e saúde do trabalho. A Maíra apresentará alguns conceitos e a Carolina falará na sequência sobre ergonomia e desconexão, enquanto eu abordarei a responsabilidade civil nos casos de acidente de trabalho. Ao final, nós vamos abrir para perguntas, comentários, e também vamos disponibilizar uma cartilha que foi preparada aí com muito afinco pela nossa equipe, tratando do tema de uma maneira um pouco mais extensa, um material bem interessante e que espero que seja de grande proveito para todos. Vou passar a palavra para a Maíra fazer a abertura, então, mas não sem antes convidar a todos a prestigiarem a nossa pasta, seguirem a nossa company page no LinkedIn, nossa homepage, onde nós disponibilizamos artigos jurídicos, notícias, decisões e agenda de eventos. Tem bastante material lá. Então, Maíra, a palavra está com você. Obrigada, Juarez. Bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Maíra e eu vou dar início aqui ao nosso webinar sobre home office. E me perdoem pela redundância, vamos começar pelo começo. E o que seria o começo? O começo é falar sobre o gênero do qual o home office é a espécie. O gênero é o teletrabalho, que tem basicamente 3 características. O teletrabalho é aquele trabalho que é realizado fora das dependências da empresa, mediante acordo entre trabalhador e empregador, mediante utilização de recursos tecnológicos, e ele é diferente do trabalho clássico externo, como aquele que a gente conhece dos motoristas. A primeira referência legal que a gente tem na nossa legislação trabalhista sobre teletrabalho ocorreu em 2011, com a Lei 12.551, que alterou a redação do artigo 6º da CLT para determinar que não existem diferenças entre o trabalho prestado nas dependências da empresa e aquele realizado à distância. Posteriormente, em 2017, com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 alterou a CLT para inserir o artigo 75A e seguintes, e nele trouxe a denominação legal do teletrabalho, que é aquela que eu acabei de falar para vocês, das 3 características: prestação de serviços à distância, por meio de equipamentos tecnológicos e com diferenças do trabalho externo clássico, e determinou que o teletrabalho ele tem que constar no contrato de trabalho do empregado. Pode ser desde o começo, então esse contrato de trabalho pode ser firmado como teletrabalho, ele trabalha desde sempre fora das dependências da empresa, ou sendo um contrato presencial, as partes acordam que esse trabalho vai ser realizado fora, remotamente, e isso aí é feito por aditivo contratual. Mas é imprescindível que tenha consenso das partes para que seja feita essa mudança. Tem uma pesquisa do IBGE que já apontava, no momento anterior à pandemia, em 2017, 2018, um crescimento de 20% na adoção dessa modalidade contratual. E aí a gente passa a falar do home office, que, como eu disse para vocês, é uma espécie da qual o teletrabalho é gênero. Porque o home office é o trabalho que, a princípio, se denominava como aquele realizado na residência, a partir da residência do trabalhador. E por que essa expressão home office ficou tão popular? A partir do ano passado, em março do ano passado, esse movimento de sair do presencial e ir para o trabalho remoto foi uma coisa compulsória, porque foi uma das medidas de isolamento social para combate à pandemia Covid. Então, muitas empresas se viram obrigadas a fazer essa transferência dos trabalhadores do presencial para o remoto.
A diferença básica entre o teletrabalho e o home office é que o teletrabalho é uma situação consolidada. Então, o trabalho é remoto e ele foi acordado dessa forma. No home office existe uma certa flexibilidade, também existe a possibilidade de isso ser em caráter transitório. Atualmente, já existem até correntes que falam de falar em anywhere office, porque com esse ano e meio aí que a gente vem trabalhando em sistema remoto, se determinou que é possível, com uma conexão de internet e os aparelhos, os equipamentos, um computador, você pode prestar seus serviços, acaba podendo prestar seus serviços de qualquer lugar, não necessariamente da sua residência. E também há uma tendência de agora, com a retomada das atividades presenciais, com a retomada econômica, que sejam adotados regimes híbridos pelas empresas, com parcialmente de home office, parcialmente de trabalho presencial. Mas falamos ali em legislação, falando de teletrabalho especificamente, o home office tem algum tipo de previsão legal? Na verdade, especificamente o home office que a gente está fazendo agora, não. Aconteceu essa mudança de paradigma lá em março de 2020, e aí para tentar dar alguma segurança para trabalhadores e empresas, vieram algumas medidas. A medida provisória 927, que foi de março do ano passado, que ela tentava regularizar aí a situação depois dessa migração abrupta, e ela prevê lá que durante o estado de calamidade pública, o empregador tem a possibilidade de fazer essa mudança sem mudar o contrato de trabalho ou sem a celebração de acordos individuais ou coletivos. Nesse sentido, o TST se manifestou também, entendendo que o home office no momento de calamidade pública, no momento da pandemia Covid, é um sistema que pode ocorrer de maneira menos formal. Só que a MP 927 não foi votada e perdeu a eficácia lá em julho de 2020. A gente sabe aí que as relações constituídas na vigência dessa MP continuam sendo regidas pelas disposições, porque tem o artigo 62 da Constituição prevê isso, só que não deixa de ser uma situação de notória insegurança jurídica, tanto para trabalhadores quanto para empresas. Vendo isso, foi editada nova medida provisória, agora em abril de 2021. Essa medida provisória é a número 1046 de 2021, e ela tem um texto extremamente semelhante à 927. Não trouxe, assim, nenhuma atualização ou alteração digna de nota. Ela manteve as diretrizes em relação à maior flexibilidade de adoção do regime de teletrabalho ou de home office durante a pandemia Covid. Só que essa MP, da mesma forma que a primeira, já perdeu a vigência agora, dia 26 de agosto de 2021, porque ela não foi votada da mesma forma. Então, voltamos a estaca zero. Não temos uma previsão jurídica expressa em relação ao sistema que está acontecendo agora. Vislumbrando essa lacuna legal, foi apresentado ano passado, em dezembro, um projeto de lei, o projeto de lei 5.581 de 2020. Ele dispõe sobre o teletrabalho, fala dessas questões todas envolvendo o teletrabalho como a gente conhece agora, né, nessa questão mais flexível, e é um projeto de lei estruturado, conta com diversos capítulos, ele trata de meio ambiente de trabalho, saúde e segurança, saúde física, saúde mental do teletrabalhador, doenças ocupacionais, responsabilidade civil, também fala de direito à privacidade e segurança da informação, que é uma situação peculiar aí do teletrabalho. Inclusive, eu me recordo de uma situação em relação a esse projeto de lei, quando eu soube da apresentação dele, eu fiz um post no LinkedIn a respeito, que gerou um debate, tendo inclusive contado com comentários de pessoas, de uma desembargadora do TRT da segunda região, que no entendimento dela, o artigo 6º da CLT já cobria todas as lacunas necessárias. Eu ouso discordar, me dou o direito de discordar, entendo que nós temos aí muitas lacunas e muitas inseguranças no sistema que nós temos adotado. Então, assim, tudo que eu falei, a gente viu que existiu uma reação imediata dos órgãos públicos na tentativa, né, de regularizar a situação das pessoas que foram colocadas em trabalho remoto por uma necessidade urgente da sociedade.
mas a legislação conta com muitos buracos e muitas lacunas que precisam ser preenchidas. E também as empresas precisam adequar a prestação de serviços, porque, como o Juarez falou lá no início, a gente não está mais tratando do home office pandêmico, a gente agora está vislumbrando o home office pós-pandemia, que é uma situação já consolidada. Muitas empresas não vão voltar, muitas empresas vão voltar só de maneira parcial. Então, é necessário que as empresas se adequem para evitar problemas futuros, evitar um passivo trabalhista que pode ser muito complexo num momento aí futuro. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Carolina, que vai tratar de ergonomia e desconexão. Tá com você, Carol. Bom dia. Obrigada, Maíra. Bom dia a todos, todas, todes. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença no nosso webinar e partindo dos pontos elucidados pela doutora Maíra, é importante nós notarmos que há, sim, fatores de risco ergonômico no home office que devem ser observados de forma atenta pelos empregadores. Tá? Então, entre eles, eu vou indicar o item 1, que seria em relação aos equipamentos e mobiliário. Então, é importante, sim, uma atenção, um conhecimento de quais são os equipamentos utilizados pelo trabalhador em casa, principalmente se esses se encontram dentro das normas regulamentadoras. Cito, por exemplo, a NR17, né, no item 17.3 e seguintes, que tem várias disposições, e alguns exemplos: cadeira adequada, computadores, apoios, enfim, diversos itens. A questão biomecânica e ambiental também é muito importante, ou seja, jornadas de trabalho por longos períodos, com posturas anti-ergonômicas, pode levar ao desenvolvimento de patologias, de moléstias laborais, e que pode acarretar prejuízo às empresas. Então, é importante que a empresa tenha conhecimento e o trabalhador também de tais informações e, como, por exemplo, também possuir uma boa iluminação no ambiente, uma temperatura, né, do local de trabalho adequada. Terceiro ponto, em relação à questão organizacional, é necessário que a jornada de trabalho ela conte com pausas pré-definidas, devidamente ajustadas, claro, com as metas laborais e com o ambiente daquela empresa, para que não ocorra jornadas mais longas do que o determinado na legislação seletista. Bom, na cartilha, como o próprio Juarez já antecipou, nós iremos disponibilizar ao final desse webinar. Vocês poderão verificar na íntegra a nota técnica número 17 de 2020, que foi elaborada pelo Ministério Público do Trabalho, direcionada às empresas, aos sindicatos e aos órgãos da administração pública em geral, e nela foram inclusas as principais diretrizes a serem adotadas, né, em relação ao trabalho remoto. Então, entre alguns exemplos citados, temos o parâmetro de ergonomia, seja quanto às condições físicas ou cognitivas do trabalho, temos o apoio tecnológico, a orientação técnica e capacitação dos trabalhadores para a realização do trabalho de forma remota, a observação da jornada de trabalho, a informação aos empregados de forma clara e objetiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças, né, entre outros exemplos, tá? Eu esclareço ainda que, apesar dessa nota técnica, realmente ela não ter uma força normativa, ela é uma importante diretriz, né, para a atuação de todos os agentes envolvidos, até mesmo por causa da força, né, e da atuação do órgão. Tá? Bom, nessa seara, linkando, então, o ambiente de trabalho saudável e a produtividade dos empregados, eu destaco alguns pontos que devem ser observados pelos empregadores, tá? O primeiro ponto seria em relação aos investimentos em tecnologia. Sim, a integração da área de TI com todas as áreas da empresa é primordial, tá? Para um mapeamento de ferramentas, para efetiva implementação aos seus colaboradores. Segundo ponto, seria em relação ao aprimoramento à comunicação. A criação, ou então a manutenção, caso já exista, né, de diferentes canais de comunicação entre os colaboradores
e gestores, de acordo com a necessidade de cada área e de cada empresa. A promoção ao acesso à informação, ou seja, fazer a informação circular. Né? Então, o que seria isso? Estimular o engajamento entre a equipe, compartilhar as informações devidas, visando o aprimoramento do trabalho e, claro, também visando a produtividade dos empregados. Tá? E um ponto aqui primordial que eu acho também é a questão do suporte emocional. Tá? O novo cenário que está instalado, que estamos vivendo atualmente, realmente gera muita insegurança, principalmente porque foi criada uma nova rotina, tanto profissional quanto também pessoal. Tá? Então, com isso, com certeza a indicação para os gestores é que eles zelem, na medida do possível, obviamente, pela saúde emocional dos seus colaboradores. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que poderiam ser implementados nessa fase e até mesmo se perpetuar ao longo dos anos. Né? Criação de um horário de descontração, como, por exemplo, um happy hour remoto ao final da semana, ou abertura de um canal para conversas com seus colaboradores, disponibilização de um horário de meditação, de yoga, ginástica laboral, ou alguma atividade que seja boa e produtiva para os empregados ou para a empresa em questão. Inclusive, esse último foi implementado aqui no escritório Rui de Melo Miller aos colaboradores e foi muito vantajoso, muito importante nesse período de pandemia. O outro ponto é a questão do investimento em cursos, né? Ou seja, cursos que sejam mais direcionados, né? Que tenham orientações mais específicas sobre a ergonomia do home office, de forma individualizada, eu quero dizer. Porque cada empresa tem uma realidade, tem funções diversas, atribuições que realmente devem ser observadas e atendidas de forma individualizada. Bom, partindo então para a questão da desconexão do trabalho, eu gostaria em primeiro lugar aqui de elucidar mesmo o conceito de desconexão, principalmente para quem ainda não conhece, tá? Então, a desconexão, na verdade, ela é a possibilidade de que o trabalhador tem de usufruir um tempo de não trabalho, ou seja, ele permanece desconectado definitivamente das suas atividades laborais, para se dedicar a atividades pessoais, familiares, né, lazer, uma expectativa de dispor de um tempo livre para um cuidado de saúde mental, física, mas como indivíduo. Então, é muito controvertido, né? Porque é uma das questões mais controvertidas mesmo no home office, porque é uma dificuldade de realizar uma separação efetiva entre atividades do trabalho e atividades familiares de lazer, né? Especialmente porque nós nos encontramos numa pandemia, no isolamento social. Então, o que existe agora é uma verdadeira confusão desses limites, né? Em função daquela perda do nosso ritual diário, separação de casa e trabalho, tá? No entanto, muitos estudos, eles comprovam que a produtividade ela aumentou significativamente nesse período. Contudo, os empregadores, eles devem, sim, ter uma grande atenção na forma da realização do trabalho remoto, principalmente visando a preservação da saúde dos empregados a curto e a longo prazo. Então, alguns exemplos que eu trago aqui é a questão do controle de excesso de reuniões e metas de trabalho, evitando, então, reuniões desnecessárias e jornadas extenuantes e fora do horário predeterminado. Segundo, seria aprimorar a comunicação entre os colaboradores, principalmente para que o acesso às informações se torne ágil e rápido entre a equipe, oferecer informações e orientações sobre o home office, como a postura profissional, o ambiente de trabalho, a rotina e a disciplina que a empresa espera desse empregado. Tá? Bom, muito antes da crise sanitária, a saúde mental ela já trazia um elevado impacto econômico. Transtornos mentais correspondem ao terceiro motivo mais comum de afastamento de trabalho no Brasil. E isso foi divulgado por uma pesquisa da Previdência Social em 2019.
E a Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela estima que até 2023 a depressão se tornará a doença mais comum no mundo e que vai gerar mais custos econômicos e sociais para o governo. E não só pela questão dos tratamentos, mas também pela perda de produção dos empregados. Tá? É uma doença que realmente ela prejudica o desempenho profissional e causa diversos sintomas, como falta de atenção, perda de memória, dificuldade de planejamento e de tomada de decisões. Considerando que a desconexão é uma matéria relacionada à saúde e à segurança do trabalhador, as empresas, elas devem sim tratar como uma circunstância de garantia à saúde mental do trabalhador. Obrigada, eu passo a palavra ao meu colega Juarez. Boas ponderações da Carol, da Maíra. Espero aí que eu consiga ficar à altura. Bom, eu me propus a falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil no caso de acidente do trabalho no contexto do teletrabalho. É um assunto que é por si só complexo, extenso, ainda mais se nós considerarmos essas peculiaridades desse regime de trabalho, mas principalmente a ausência de uma legislação específica. Então, por óbvio que eu vou me limitar apenas a uma abordagem superficial, tudo bem? Bom, primeiramente, vamos entender o que vem a ser o acidente de trabalho. De acordo com a Lei 8.213, de 91, acidente de trabalho é o evento que ocorre pelo exercício do trabalho ou em decorrência deste, e que acarreta uma lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução da capacidade laborativa do trabalhador, ainda que para o seu acidente de trabalho, as doenças desencadeadas ou agravadas pelo trabalho. Então, pegando carona na fala da Carolina, os principais riscos à saúde do empregado ativado em regime de teletrabalho se encontram relacionados aos aspectos posturais, ergonômicos, psicológicos, que podem desencadear ou agravar uma determinada enfermidade, revestindo-se a partir daí de natureza ocupacional. Então, posso citar, por exemplo, a lesão por esforço repetitivo, que é a LER, o distúrbio osteomuscular relacionado com o trabalho, que é a DORT, a síndrome de burnout, a depressão, a ansiedade, entre tantos outros. E há também a possibilidade de ocorrência do acidente de trabalho típico, hipótese que certamente vai provocar o maior índice de controvérsia acerca de sua caracterização, justamente em razão do empregado estar desenvolvendo suas atividades fora do estabelecimento e vistas do empregador. Para se ter uma ideia, no comum dos casos, como na ausência de controle efetivo da jornada de trabalho, vai haver uma dificuldade até mesmo de se demonstrar que o trabalhador realmente se encontrava no exercício de suas funções. Isso no caso do acidente de trabalho típico, de suposto caso de acidente de trabalho típico. E para demonstrar o grau de dificuldade dessa avaliação, e apenas com o intuito também de provocar uma reflexão, eu gostaria de citar algumas outras hipóteses de acidente de trabalho equiparável contidas no artigo 21 da Lei 8.213. Então, equiparam-se ao acidente de trabalho, inciso 2, o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de, aí vamos para a linha D, ato de pessoa privada do uso da razão. Então, vamos nos valer aqui de um exemplo bem absurdo. O empregado está executando suas atividades, a esposa ingressa no recinto e desfere uma panelada na cabeça do sujeito, provocando uma lesão cerebral. Isso caracterizaria acidente de trabalho? Vamos para a linha E. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Então, o empregado está na sua residência, executando suas atividades, uma encosta desaba, atinge o imóvel e acaba provocando um dano nesse empregado. Isso caracterizaria acidente de trabalho? Também fica a dúvida. Vamos agora para o parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Então, o empregado está lá executando suas funções, ele se levanta para ir até o banheiro, tropeça, sofre uma queda e se lesiona.
Isso caracterizaria acidente de trabalho? Pela letra fria da lei, as situações todas essas caracterizariam acidente de trabalho, por mais esdrúxulos, escatológicos, que se mostrem esses exemplos que eu citei. Nessa mesma linha, o artigo 6º da CLT, ele é inequívoco ao estabelecer que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, aquele executado no domicílio do empregado ou realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Agora, materializando-se essas situações na prática, como vão ser encaradas pela jurisprudência, pelos tribunais ou pelo próprio INSS? Os tribunais vão reconhecer a natureza ocupacional desses eventos? Serão considerados acidente de trabalho? Eu acredito que não em todos os casos, tá? Certamente vai haver uma melhor ponderação. Porém, a míngua de uma legislação específica, só o tempo vai poder nos dizer. Mas eu não gostaria de me ocupar com esse aspecto aqui, porque, embora o reconhecimento do acidente do trabalho ou da doença equiparável traga, por si só, consequências, desdobramentos para o contrato de trabalho, não necessariamente vai gerar o dever de indenizar. E é sobre isso que trata, grosso modo, a responsabilidade civil nesses casos. O dever do empregador em indenizar os danos sofridos pelo empregado em decorrência do acidente de trabalho. E quando vai surgir esse dever? O confronto do artigo 7º, inciso 28 da Constituição, com os artigos 186 e 927 do Código Civil, permite afirmar que a pretensão indenizatória vai exigir a presença concomitante de 3 requisitos. Primeiro é o dano, porque sem ele não há o que seria indenizado, óbvio. E quando falo de dano, falo do quê? Da perda ou redução da capacidade laborativa, seja temporária ou permanente, ou, no pior dos casos, da morte do empregado. Isso sem falar na possibilidade de danos moral e estético. O segundo requisito seria o nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito entre o evento danoso e a execução do contrato, ou seja, o reconhecimento do acidente de trabalho. E o requisito 3, o dolo ou culpa do empregador. E quando falo em culpa, considero todas as modalidades, omissão, negligência e a imperícia. Diante desses requisitos, antes de mais nada, é imprescindível que não se confunda o reconhecimento da natureza ocupacional do evento, ou seja, o reconhecimento do nexo causal, o reconhecimento do acidente do trabalho, com a eventual responsabilização civil do empregador pelo ressarcimento desses danos. Isso porque o primeiro pode se fazer presente sem o segundo, ou seja, nós podemos ter um acidente de trabalho reconhecido, mas não necessariamente o dever de indenizar. O contrário já não ocorre. Nunca haverá o dever de indenizar se não houver o reconhecimento do acidente de trabalho. Então, dito isso, uma vez reconhecido o acidente de trabalho, o elemento que vai nortear a imposição ou não do dever de indenizar será justamente o quê? A presença ou a ausência do dolo ou da culpa. O dolo, que seria a intenção de causar o dano, ela dispensa maiores comentários. Já a culpa, no caso do teletrabalho, ela poderá se materializar das seguintes formas: através da inobservância pelo empregador do seu dever de orientar, garantir e fiscalizar a aplicação das normas de segurança e saúde do trabalho, através da imposição de carga horária ou volume de trabalho excessivos, através do desrespeito ao direito de desconexão do empregado, até mesmo a incapacidade do empregador em comprovar, demonstrar o adequado atendimento a essas normas, vai poder acarretar o reconhecimento, por exemplo, da culpa por presunção. Por isso, da preocupação não somente de se implementar as medidas protetivas, como também de se documentar todo esse processo, um aspecto que é muito bem abordado na cartilha que a nossa equipe preparou. E acredito também que a despeito de não possuir também uma força normativa, mas sinalizar uma possível tendência jurisprudencial, eu gostaria de citar 2 enunciados da Ana Matra, aprovados em uma de suas jornadas de direito material e processual do trabalho. Enunciado 7.2, teletrabalho, responsabilidade civil do empregador por danos. A mera subscrição pelo trabalhador de termo de responsabilidade
em que se compromete a seguir as instruções fornecidas pelo empregador, previsto no artigo 75E, parágrafo único da CLT, não exime o empregador de eventual responsabilidades por danos decorrentes dos riscos ambientais do teletrabalho. Aplicação do artigo 7º, inciso 22 da Constituição, em conjunto com o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Agora, enunciado 8.3, teletrabalho, controle dos riscos laborambientais. O regime de teletrabalho não exime o empregador de adequar o ambiente de trabalho às regras da NR7, da NR9 e do artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.213, nem de fiscalizar o ambiente de trabalho, inclusive com a realização de treinamentos, exigências dos artigos 16 e 19 da Convenção 155 da OIT. Então, vale ressaltar que essa capacidade de demonstração da aplicação e fiscalização das normas de saúde e segurança do trabalho, da correta instrução e orientação do empregado, enfim, de todo esse processo, não somente emerge como obrigação legal, dá margem para que o empregador invoque e demonstre em sua defesa a ausência de culpa, ou ainda, sendo o caso, uma importante excludente de responsabilidade, que é a culpa exclusiva da vítima. Para que não fique sem menção, até porque é citada no primeiro enunciado que eu mencionei, ainda a possibilidade de adoção da chamada responsabilidade objetiva, aquela que independe de culpa, prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, e objeto da tese firmada em repercussão geral pelo STF no tema 932. Seria basicamente admitir o dever de indenizar apenas com a presença do dano e do nexo de causalidade. A culpa seria prescindível. Eu, particularmente, não vislumbro essa aplicação prática em atividades que seriam normalmente exercidas em regime de home office, de teletrabalho. Isso porque a responsabilidade objetiva, ela exige como requisito para sua aplicação o exercício de uma atividade de risco, embora eu não descarte o emprego dessa teoria para justificar, por exemplo, a presunção de culpa no caso de incapacidade da empresa em demonstrar completa observância e aplicação das normas de saúde e segurança do trabalho, o que de toda forma me pareceria redundante, porque já estaríamos falando de culpa presumida. Só para finalizar e reforçar a importância desse tema, eu lembro que a imposição da responsabilidade do empregador pelo ressarcimento dos danos decorrentes de acidente do trabalho, a depender da gravidade do evento, da sua extensão, da extensão dos danos, normalmente enseja o pagamento de indenizações de valor elevado, como nos casos em que é deferida em favor do empregado pensão mensal vitalícia em valor integral do salário, convertida em pagamento único, ou mesmo a obrigação de manutenção do plano de saúde enquanto persistir a enfermidade. E isso, né, pessoal, sem contar o aspecto social, que me parece ser o mais importante, porque afinal nós estamos falando do bem-estar de pessoas, colegas, familiares, enfim. Então, esse tema, ele tem que passar a receber o tratamento devido. Era isso que eu queria tratar com vocês, agradeço mais uma vez a atenção de todos, e Maíra, acredito que você vai querer fazer mais alguns comentários antes da gente passar para as perguntas, então fica à vontade. Obrigada, Juarez, novamente. Eu vou só amarrar aqui a nossa apresentação e vou trazer 7 pontos de prática, né, que trazem tudo que a gente falou para a prática das empresas. Quais são os pontos que a gente entende que são os mais importantes que se dê atenção na adoção do sistema de trabalho remoto e home office? O primeiro ponto é do ajuste de vontades trabalhador-empresa. Embora a gente tenha visto aí que durante a pandemia essa questão de ajuste de vontade, de consentimento e consenso para o trabalho remoto foi meio que deixada de lado, a gente tem que ter em conta que é imprescindível que a partir de agora, para a mudança de modalidade contratual, é necessário que o trabalhador concorde nesse sentido. E isso já me joga para o ponto 2, que é em relação à alteração contratual. Colhida a concordância em consenso trabalhador-empresa que haverá o trabalho feito da maneira remota, é preciso formalizar o ato mediante alteração contratual. Isso pode ser feito por aditivo contratual ou por acordo individual de trabalho.
O interessante é que essa mudança seja feita de maneira formal e esteja escrita para a segurança de todos. E também é interessante que exista uma menção expressa à possibilidade de retorno ao sistema presencial de trabalho. Até a gente fala da flexibilidade do home office, essa é uma das questões que é bom assegurar. O terceiro ponto seria em relação à compra e disponibilização de subsídios para mobiliário e equipamentos. O Juarez e a Carol já trataram bastante a respeito desse tema, e é só para deixar claro que incumbe ao empregador o custeio de todos os equipamentos, para além de questões de saúde e segurança do trabalhador, mas também para a segurança da própria empresa. E aí, por mobiliário e equipamentos, a gente entende por móveis, computadores, até a conexão de internet. A empresa pode fazer a compra, a empresa pode disponibilizar valores para isso, mas, assim, isso tem que ser feito mediante documentos expressamente escrito, com firma pelas partes, e a empresa pode optar por fornecer os equipamentos propriamente ditos ou fornecer o dinheiro, para ter certeza de que todas as questões ligadas à ergonomia vão ser observadas. A empresa pode escolher a cadeira, pode escolher a altura da mesa, para ficar mais segura em relação ao cumprimento das normas reguladoras. E no final, se a empresa tiver feito a aquisição desse mobiliário, do maquinário, o empregado se compromete a devolver todas essas coisas compradas. E também é preciso estabelecer um meio de fiscalização desse ambiente de trabalho. É complicado falar em visita a esse ambiente, porque a gente pode estar falando da residência da pessoa, e entrar na casa da pessoa só mediante consentimento, e agora, num período de pandemia, isso fica até mais dificultado. É possível que se peça imagens do local que a pessoa vai exercer as suas atividades, fotos, vídeos, e, assim, por que a gente está tratando muito dessa questão? Porque, como falamos antes, a situação que migrou todos os trabalhadores para o home office, trabalho remoto, foi abrupta. Muita gente não tinha onde executar as atividades. E um entendimento necessário que, a partir de agora, isso não seja aceito pela empresa. Se a pessoa não tem como montar um ambiente que seja dentro das especificações, para evitar acidentes ou para cuidar da saúde, talvez seja impossível que ela realize o trabalho em home office. A gente não pode mais aceitar que as pessoas realizem o trabalho na cama, por exemplo, né? E aí depois vem dizer que ficou com um problema de coluna, mas trabalhou deitado. Não dá. O quarto ponto é a respeito do controle de jornada. O teletrabalho que a gente conhece lá, que está lá na CLT, é uma das exceções do artigo 62 da CLT a respeito do regime de jornada de trabalho. Então, no teletrabalho clássico, não há anotação e nem controle de jornada. Mas quando a gente está falando desse sistema de home office adotado agora, é necessário que se faça controle de jornada. E como esse controle de jornada vai ser feito? Por exemplo, ele pode ser feito por meio de adoção de login no sistema de trabalho da empresa, e a pessoa fica conectada, e aí a empresa consegue colher o horário de entrada e de saída. E é imprescindível que se respeitem as jornadas de trabalho, porque o trabalho além desses horários gera o pagamento de horas extras. O quinto ponto é a realização de cursos e treinamentos. A Carol falou um pouco a respeito disso. Os trabalhadores em trabalho remoto precisam passar por todos os treinamentos necessários para a correta realização das suas atividades e para a preservação da sua rigidez física e mental, da mesma forma que os empregados que prestam serviços nas dependências da empresa. É importante também que se dê atenção ao treinamento relativo à segurança de dados, por conta da característica da prestação de serviços, que é feita por meio da internet, e também por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que aí prevê multas bem substanciosas na questão de vazamento de dados. O penúltimo ponto é sobre saúde e segurança do trabalho, que acredito que os meus colegas tenham
esgotado aí de uma maneira excelente, mas a empresa precisa instruir os trabalhadores a respeito e aconselhamos aqui que exista um termo de responsabilidade assinado pelo trabalhador de que essas informações foram passadas e que ele se compromete a cumprir as informações e todas as orientações relativas à saúde e segurança do trabalho. É interessante também pensar em elaborar e fornecer para os trabalhadores um manual interno de home office, porque isso também tem a ver com compliance, né, compliance trabalhista. E, por último, o último ponto que a gente entende aí importante é a questão de feedbacks e alinhamentos constantes, porque a comunicação no sistema de trabalho remoto é um ponto nevrálgico. A comunicação, ela se torna difícil, então é importante que se abra canais para que a comunicação entre os trabalhadores funcione, né? Não só para a correta realização das tarefas, mas para a integração dos trabalhadores e da equipe. E todas essas questões de feedback, de alinhamento, de reuniões e de comunicação, é importante que seja documentada, como todas as outras questões aí, tudo que for feito com os empregados, é importante que se documente para, como o Juarez tratou, que numa eventual necessidade de instrução de defesa, seja ela administrativa ou judicial, a empresa tenha subsídios para trazer para um processo. Para finalizar, eu vou trazer aqui para vocês um dado da Fundação Getúlio Vargas, no estudo de tendências de marketing e tecnologia, feito ano passado, que já apontava que o home office, após a pandemia, deve crescer cerca de 30%. E existem pesquisas de mercado no sentido de que 72% das empresas pretendem manter o trabalho remoto, seja em período integral, seja de maneira híbrida, misturada com o trabalho presencial. Então, é importantíssimo que as empresas tomem atenção a essas questões, principalmente de saúde e segurança do trabalho, para que isso, como eu já disse antes, não venha a gerar um passivo trabalhista grande para as empresas. Agora eu finalizo aqui. Diga, Juarez. Não, Maíra, só para pegar um gancho na tua fala e deixar essa questão bem clara, em relação à aquisição do mobiliário, fornecimento direto para o empregador ou custeio, é importante que se diga que não há uma obrigatoriedade. A legislação não impõe essa obrigação, esse dever para o empregador. Só que acaba se tornando uma hipótese interessante. Por isso que nós citamos aqui, a Maíra citou na fala, está incluso lá na nossa cartilha. Por quê? Porque é dever do empregador garantir e fiscalizar o meio ambiente de trabalho sadio, seguro. E por óbvio que cada um em sua casa, cada um executando suas funções de uma localidade diferente, fora do estabelecimento do empregador, você vai ter a dificuldade de fiscalização, de se garantir que esse meio ambiente de trabalho é adequado. Né? Nós temos a dificuldade logística, primeiramente. A segunda, você tem princípios constitucionais da inviolabilidade do lar, da privacidade, não só do empregado, mas de outros residentes. Exato. Né? E você tem o terceiro, que é o contexto da pandemia, que é a questão da exposição ao risco de contaminação. Sim. Então, por isso, nós apresentamos essa hipótese, essa possibilidade, porque é um meio do empregador assegurar a adequação do meio ambiente de trabalho. Então, era só isso que eu queria deixar claro, para que não ficasse ninguém vem perguntar no final, não, mas aonde que a lei determina isso? Não, é uma sugestão. Uhum. Sim, e também quando a gente olha o projeto de lei que eu citei lá no começo do webinar, ele tem essa previsão, tem um artigo expresso com diversos parágrafos tratando em relação ao fornecimento e custeio de imobiliário. Então, pode ser que agora a gente não tenha nenhuma previsão nesse sentido, mas que isso venha a se materializar mais para frente, né, com o andamento tanto do projeto de lei quanto do trabalho em sistema remoto. Então, eu vou aqui agradecer a presença novamente de todas, todos e todes, e vamos abrir agora perguntas. Sintam-se à vontade aí a fazer questões no chat, a gente vai responder se tiver algum questionamento. Estamos aí à disposição.
Caso não surjam questionamentos, a gente já vai vou retomar a fala do Juarez, estamos à disposição na nossa company page, no LinkedIn, também nas nossas páginas pessoais, para resolver e solucionar eventuais dúvidas. Bom, nós fomos claros o suficientes. Então, acho que a gente esgotou. Eu acho difícil. A matéria. Mas, caso surjam dúvidas, questões posteriormente, nós ficamos à disposição para tratar, respondê-las. Basta nos encaminhar por e-mail, nós ficamos à disposição. Agradeço novamente a presença e a atenção de todos. Passo aí para a Carolina, se ela quiser fazer um comentário adicional, uma despedida. Na verdade, eu só ia mencionar que eu já tenho até conhecimento de empresas que realmente já se preveniram, de certa forma, com relação a essa questão imobiliária, e pediram, né, a foto do local, um vídeo do local, do trabalho, né, exatamente já para evitar futura ação de que não foi fornecido corretamente e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma decisão bem assertiva, assim, da empresa realmente se precaver nesse sentido de ou fornecer, enfim, por dinheiro, como a Maíra falou, ou comprando o material e, enfim, levando até a residência do empregado, mas sempre se resguardando de que aquilo foi fornecido, guardando os recibos, guardando com as fotos, claro, sem violar, sem mandar foto de todo o local, mas assim, somente mesmo do local que a pessoa trabalha. É realmente muito importante a empresa se precaver nesse sentido. A gente tem uma pergunta aqui. Desculpa, pode continuar, Juarez. Desculpa, Maíra. Só para interessante, nós inclusive temos clientes que já adotaram essa iniciativa, né? Nós até preparamos aí termos de comodato, no caso de fornecimento dos imóveis, e também uma opção de custeio, em que a empresa fornece todas as especificações do mobiliário, dos equipamentos, e aí o empregado informa através de material, de fotos, recibos, aquisição do mobiliário que se adequa àquelas especificações. Tá? Então, isso aí já está acontecendo na prática, não é uma invenção nossa, às vezes, né, fica parecendo, mas uma empresa que tem, de repente, 2.000 funcionários ativados em teletrabalho, imagina o custo disso. Acredito que o custo posterior com afastamentos vai ser bem pior, né? Mas, enfim. Maíra, então, se é soltar a pergunta aí... Eu só ia ler a pergunta, mas, assim, só completando, durante a pandemia aí a gente viu e leu muita coisa, eu sei de empresas que mandaram as cadeiras das pessoas para as casas das pessoas, porque, pessoalmente falando, uma das minhas maiores saudades do escritório era a minha cadeira, porque era muito confortável. E eu soube de várias empresas que mandaram, viram que a situação ia se prolongar e mandaram o mobiliário, nem mandaram comprar, só tiraram do escritório, porque muitas empresas também desfizeram os escritórios físicos, né? Já nem tem mais, já estão só em home office. Eu ia falar da pergunta que o Paulo Rubens fez aqui. Ele fez uma pergunta para a gente. Saberia me informar se há alteração no tempo de trabalho computado para efeitos de aposentadoria? Acredito que não. Vocês têm alguma informação nesse sentido? Porque o teletrabalhador é equiparado ao trabalhador presencial. Então, para fins de contagem de tempo, a meu ver, é a mesma coisa. Paulo, também desconheço qualquer alteração na legislação previdenciária. Eu não me recordo se esse projeto de lei que a Maíra citou na fala dela fala alguma coisa em relação a pausas intervalares diferenciadas. Eu acredito que não. Eu também, até onde eu estudei o projeto, ele não fala de pausas intervalares diferenciadas, não expressamente, né? Marcel perguntou aqui, ele fala, penso que a responsabilidade pelo local deva ser relativizada nos tribunais, correto?
em que pesem as cautelas, será impossível ao empregador fiscalizar recorrentemente. Concordam? Posso tomar a dianteira, Maíra, já que é o Pode, tema claro. que É um tema fez seu, parte da minha fala? diga. Marcel, nossa esperança, expectativa é que sim, seja relativizado, mas justiça do trabalho é algo complicado, né? Em uma exposição anterior que nós fizemos em company para um cliente, inclusive nós citamos uma decisão do TST desse ano, em que uma vendedora da Avon sofreu uma queda dentro da casa dela, foi reconhecido o acidente de trabalho, né, que é aquela questão que a gente pontuou também, existe uma questão previdenciária, não necessariamente vai surgir o dever de indenizar, mas o tribunal condenou a Avon a pagar a indenização por danos morais. Não sei o que se passou ali, qual foi a construção do raciocínio, porque eu tenho dificuldade, né, a pessoa sofreu uma queda na casa dela, é algo diferente, por exemplo, do empregado, ele sofreu uma lesão por esforço repetitivo, por um excesso do volume de trabalho, de repente desenvolver algum quadro psicológico por conta do volume excessivo, da falta de desconexão, mas aquilo que nós pontuamos, o acidente típico, ele vai ter que ser ponderado com muita cautela, porque tem muitas variáveis. Então, assim, a nossa expectativa, a nossa luta, sim, vai ser que para que seja relativizada. Justamente agora, a questão da fiscalização correta, ela vai ter que passar por esses cuidados que nós pontuamos, né? O empregador não vai poder se eximir, utilizar o fato do empregado estar desenvolvendo as suas atividades fora do estabelecimento como salvo-conduto para não fazer nada. Isso não vai poder ocorrer de forma alguma. Vocês gostariam de complementar, Maíra, Carol? Não, eu concordo completamente com você, Juarez. E quando você começa a sua fala falando que a gente pretende, a gente até quer que esteja desse jeito, mas a justiça do trabalho é Imprevisível. imprevisível e é a realidade. A gente nunca sabe o que vai acontecer porque é a justiça do trabalho. Eu também concordo plenamente. Por isso que todo cuidado é pouco por parte das empresas. É importantíssimo que se tome todas as cautelas anteriores para quando se chegar numa situação dessa. Né? Então, não tem Exato. para a gente se guiar efetivamente. Então, assim, a gente tem que resguardar de todas as formas para, no futuro próximo, se tiver algum tipo de, que vai ter, né, ações desse tipo, realmente a empresa se assegurar de todas as formas possíveis, né? Não, e só para ter uma ideia do risco, né, para quem achou, eu mesmo coloquei os exemplos que eu citei ali como esdrúxulos, foram feitos de maneira proposital, mas me recordo de vários processos que causaram espanto. Eu já vi a aplicação de responsabilidade objetiva em pontos o dever de indenizar para o empregador por picada de aranha. Tem um caso nosso que o empregado ele sofreu consequências sequelas de uma doença autoimune, ou seja, que não tem qualquer relação com o meio ambiente de trabalho, com qualquer atitude do empregador, e o tribunal reconheceu a responsabilidade objetiva. Então, assim, o nosso cenário é sempre de muito desafio. E assim, também tem uma questão, né? Nós estamos em Santos, né, São Paulo, que a maioria das pessoas moram em apartamentos, tal, mas a gente tem que pensar no contexto geral do Brasil. Muitas pessoas moram em sítio, tal, que nem essa questão da aranha, de acontecer alguma coisa assim, em um ambiente maior, né? A gente tem que estar preparado para tudo. A legislação, ela é pátria, ela não é especificada por local. Então, realmente, pode acontecer uns exemplos esdrúxulos, sim, e em outra localidade, talvez, e pode acontecer. Júlio, o Júlio encaminhou aqui um comentário bem interessante em relação à responsabilidade versus fiscalização. Interessante pensar que no sistema anterior da CLT, o empregador era responsável até pelo acidente ocorrido no caminho entre a casa do empregado e o local do trabalho, mesmo sem poder fiscalizar. Aqui, tá, vale aquele alerta que eu fiz. Isso aí é legislação previdenciária. O acidente em tínere, né, em trânsito, ele é reconhecido como acidente de trabalho,
porém não significa que haja responsabilização civil do empregador. Isso aí também é um caso assim, que a gente enfrenta com bastante recorrência e consegue afastar a responsabilidade, justamente porque fora do estabelecimento, no trajeto, não tem como impor uma responsabilidade, um dever para o empregador, salvo algumas exceções. Existem exceções, tá? A gente tem caso, por exemplo, eu me recordo também uma decisão recente, que a empresa bancou um curso, um seminário, e forneceu o transporte, o ônibus para os trabalhadores. E esse ônibus sofreu um acidente, causou morte, foi bem grave, bem feio, e foi imposto o dever de indenizar o empregador. Tá? Mas, no geral dos casos, a gente precisa ter essa ideia fixada. O reconhecimento do acidente de trabalho não necessariamente vai gerar responsabilidade civil. Isso aí, pessoal, mas vocês gostariam, Maíra, Carol, de fazer algum adendo, Por finalizar? mim, Podemos finalizar? já podemos finalizar. Sim, sim. Então, obrigado mais uma vez, a atenção, a paciência de todos. A gente espera que ter contribuído aí para o entendimento, para o debate. A gente fica à disposição através dos nossos e-mails, das nossas páginas, o LinkedIn. Se quiserem encaminhar mensagens com novas dúvidas, também a gente vai fornecer por e-mail agora a cartilha preparada pela equipe, esperamos que seja de bom proveito, e é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado, até logo, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. bom dia, tchau, tchau.